Críticos e fãs diriam mais tarde que Natalie Wood era o símbolo do cinema e uma mulher em transição. Poucas estrelas já deram o salto bem-sucedido dos obstáculos do estrelato infantil para papéis maduros na tela para adultos. Natalie Wood era tão talentosa e amada que foi indicada a 3 Oscars antes de completar 25 anos. Sua presença grandiosa na câmera só foi igualada pela vida glamurosa fora das telas que ela construiu para si mesma. Quer saber a história completíssima da atriz Natalie Wood? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, o meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história da Natalie Wood. Eu sei que há diversas teorias, diversos vídeos sobre a morte dela, mas eu resolvi contar mais aprofundado a história dela. Então vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhadinha também. E agora bora pro vídeo de hoje. Filha de imigrantes russos, Natalie Wood nasceu Natalia Nikolaeva Shakarenko em 20 de julho de 1938 em São Francisco, na Califórnia, e começou a se apresentar muito cedo desde criança. Sua mãe, Maria, matriculou-se em suas aulas de balé quando criança, e aos 4 anos, Natalie Wood conseguiu seu primeiro papel no cinema, um pequeno papel em Happy Land de 1943, que estava filmando em Santa Rosa, na Califórnia, onde ela morava na época. E nesse momento ela havia conquistado o diretor desse primeiro filme que ela fez, chamado Irving, e muitas pessoas falam que foi a mãe dela que fez a Natalie Wood se portar de uma maneira onde todo mundo sabia que a Natalie ia ser amada pelo diretor Irving. Então a mãe dela sempre colocou a filha no trabalho desde criança. Ela via esse sonho da filha ser atriz, muito característico a diversas mães que fazem isso, que a gente sabe das histórias, e a mãe da Natalie Wood era uma delas. Filha de um pai alcoólatra, sua mãe Maria estava muito ansiosa para fazer de Natalie Wood a escada para atingir o sucesso da família e regularmente a empurrava para fazer testes para papéis, apesar de sua pouca idade. E uma curiosidade que ficou muito marcada na vida da Natalie Wood, que a mãe dela, Maria, se encontrou com uma cartomante. Então ela foi nessa cartomante, e a cartomante falou que um de seus filhos se tornaria uma pessoa muito famosa, mas que ela teria que tomar muito cuidado com a água escura. Então a mãe da Natalie Wood sempre ficou muito pensativa sobre o que a cartomante falou. Foi uma coisa que marcou muito a vida dela e da Natalie Wood. A Natalie descobriu isso, a mãe disse pra ela que ela ia se tornar famosa, mas que ela deveria cuidar muito da água escura e das águas profundas. E esse pavor começou a acontecer na infância. Ela estava participando de um set de filmagem, ela estava gravando uma cena onde ela estava passando por uma pontezinha construída ali no set de gravação, e embaixo tinha água. E essa ponte quebrou bem no momento onde ela estava transitando e ela caiu nessa água. Então foi um choque para ela, ela ficou apavorada. Ela era uma criança já com esse pensamento embutido na cabeça dela, então ela sempre teve pavor de água. Ela nunca soube nadar e ela corria longe de águas profundas, piscina, oceano, enfim, qualquer coisa que tivesse água, ela corria longe porque ela tinha pavor disso. A jovem quebrou um dos seus punhos e desenvolveu um trauma por toda a sua vida, já que o diretor William Russell encarou seu desespero como uma atuação de primeira. A garota dos cabelos escuros fez outras aparições no cinema. Natalie Wood tocou o coração do público com seu pequeno papel como órfã no drama de 1946 Tomorrow is Forever, com Claudette Colbert e Orson Welles. Em 1947, ela novamente conquistou os fãs com seu primeiro papel de protagonista em Milagre na Rua 34. O filme sobre uma garota que questiona a existência do Papai Noel fez de Natalie Wood uma estrela. E depois desse filme no Milagre da Rua 34, ela conseguiu atingir o sucesso que principalmente a mãe dela estava esperando. Então, depois de alguns anos trabalhando desde criança como atriz, nesse momento a Natalie Wood consegue os primeiros passos do que seria a grande fama que ela teria. E a Natalie Wood nunca teve problema com isso, porque a mãe dela sempre foi muito autoritária com a Natalie Wood. E a Natalie sempre foi muito obediente referente ao que a mãe dela queria ou o que ela não queria. Então a Natalie sempre obedeceu muito a mãe dela. Então por isso
A Natalie praticamente era um robô da família, onde ela aceitava tudo que a mãe dela falava e para ela fazer e do que ela não podia fazer. Então a Natalie nunca se importou com isso, ela sempre achou que era o dever dela fazer isso relacionado à família que ela tinha. Aos 16 anos, Natalie Wood começou a filmar um de seus filmes mais famosos. Ela co-estrelou com James Dean em Salminio, na representação inovadora de 1955 da rebelião e angústia adolescente Rebel Without a Cause. No filme, Natalie interpretou a namorada de um estranho problemático interpretado por James Dean e ela ganhou uma indicação ao Oscar por seu trabalho. E esse filme marcou muito a história da Natalie e do James Dean, obviamente. Aqui no Brasil, eles traduziram para Juventude Transviada o nome do filme, então os dois ficaram muito famosos nos Estados Unidos. E essa foi a primeira vez que a Natalie concorreu ao Oscar de melhor atriz. Ela tinha 16 anos, meu Deus, ela era super jovem e ela já conseguiu ter esse feito na carreira dela. Mas nos bastidores, sua vida amorosa era conturbada. Natalie Wood teve casos com o diretor Nicholas Ray e a co-estrela Dennis Hopper. Ela também namorou estrelas como Elvis Presley antes de conhecer Robert Wagner aos 18 anos. Algumas pessoas citam que a família meio que obrigou a Natalie Wood a deixar o namorado que ela tinha na época para se envolver com esse diretor, o Nicholas, que ele era 27 anos mais velho, então ela teve um pequeno relacionamento com esse diretor e muitos dizem que esse relacionamento foi um pouco abusivo e tóxico no sentido dela ter sido meio que forçada a continuar com esse relacionamento. E então há diversas polêmicas envolvendo a vida amorosa da Natalie Wood. No filme produzido por sua irmã, intitulado Mistério de Natalie Wood, é possível observar que a jovem foi forçada pela mãe a jantar na casa de Frank Sinatra, que na época tinha 40 anos. E dentre esses diversos relacionamentos há também algumas fofocas e alguns boatos que a Natalie Wood se envolveu com Harvey Weinstein, que foi um dos grandes diretores que foi acusado pelo movimento Me Too de ter abusado e assediado diversas atrizes, diversas mulheres com quem ele trabalhou. E, inclusive, há o boato que a Natalie Wood foi uma dessas vítimas, mas ela não estava presente aqui na Terra para confirmar isso ou para falar sobre alguma coisa. Ela nunca falou sobre isso, mas dizem boatos que sim, o Harvey Weinstein abusou sexualmente da Natalie Wood nesse tempo onde ela estava fazendo sucesso. Em 1957, Natalie casou-se com Robert Wagner, mas o casal se divorciou em 1962. Tal união preocupou a mãe da famosa, já que ela havia se casado aos 19 anos. Com isso, Maria fez com que a filha prometesse que nunca teria filhos, o que poderia atrapalhar a sua carreira. E tem um livro que se chama The Biography of Natalie Wood, que foi escrito por uma advogada chamada Suzanne. Ela faz todo um estudo, um panorama sobre a vida da Natalie Wood. E nesse momento ela fala sobre esse primeiro encontro da Natalie com o Robert. E eles se casaram, mas ficaram apenas 2 anos. E tem um motivo para isso, onde ela conta no livro. Foi que a Natalie e o Robert, eles moravam juntos na mesma casa. E uma vez a Natalie tinha 22 anos e pegou o Robert Wagner dormindo, traindo a Natalie com o mordomo da casa. Então essa informação nunca foi concreta, baseada realmente no que eles poderiam ter falado para a mídia. Na época, eles nunca falaram sobre isso. Mas essa advogada Suzana, através dos seus estudos, através de toda a documentação que ela teve para conseguir fazer essa bibliografia, ela cita isso, que nesse primeiro momento a Natalie termina com o Robert Wagner por conta desse caso que ele tinha com o mordomo. Em 1961, Natalie Wood estrelou ao lado de Warren Beatty em Splendor in the Grass, fazendo o papel de uma jovem dilacerada pelo desejo e convenções sociais. Neste papel, Natalie Wood mostrou grande alcance como uma jovem emocionalmente frágil levada à loucura. Nesse mesmo ano, ela estrelou outro romance conturbado, West Side Story, no qual ela se apaixonou por um garoto do lado errado dos trilhos. Esta releitura urbana de Romeu e Julieta de William Shakespeare provou ser um sucesso. Natalie fez toda a sua própria dança neste musical popular, mas seu canto foi feito por Marni Nixon, uma artista da Broadway. E a sua vida pessoal também não era muito fácil. Ela fez terapia por diversos anos. Muitos artistas fazem, a Natalie Wood foi uma delas, mas ela já tentou suicídio em 1966 por overdose de drogas.
Pouca gente sabe sobre isso, mas sim, ela tentou isso, mas acabou não conseguindo. E ela tinha muita pressão em cima dela relacionada ao sucesso, à fama, à família, aos relacionamentos. E isso fez com que ela não aguentasse mais. Como parte de sua recuperação, Natalie fez uma pausa na produção de filmes e em 1969 ela se casou com Richard Gregson, escritor e produtor. O casal teve uma filha juntos chamada Natasha no ano seguinte. Mas em 1972 ela dá uma reviravolta na vida dela de novo, ela termina o casamento com Richard e volta pro Robert Wagner. Então ela casa de novo, casa novamente com o Robert. Eles têm uma filha juntos, chamada Courtney, que nasceu em 1974. E foi nesse momento que a Natalie percebeu que ela precisava dar realmente uma pausa na carreira dela para cuidar da família. Ela tinha 2 filhas, ela tinha um marido como o Robert, então ela decidiu que era hora de dar uma estagnada na carreira dela, cuidar da vida, e ela ficou com o Robert até o dia da sua morte. Mais pra frente eu conto pra vocês do que aconteceu. Natalie Wood voltou à tela grande com a comédia de 1969 chamada Bob and Carol e Ted and Alice, coestrelando ao lado de Elliot Gould, Diane Cannon e Robert Culp. Depois desse filme, ela assumiu alguns papéis de atuação. Wood recebeu críticas positivas por seu desempenho em uma versão televisionada de Cat on a Hot Tin Roof, de Tennessee Williams, em 1976. 3 anos depois, ela recebeu elogios por seu papel na minissérie de televisão From Here to Eternity. Nesse mesmo ano, Natalie se junta a Sean Connery para o filme de ficção científica mal recebido pelo público chamado Meteor. Em seguida, ela apareceu na comédia de 1980 The Last Married Couple in America, outro esforço que não obteve muito sucesso comercial ou crítico. E em 1981, Natalie começou a trabalhar em seu último filme chamado Brainstorm, um thriller de ficção científica com Christopher Walken. E depois de fazer esse panorama sobre a vida profissional, um pouco da vida pessoal, claro que há diversos outros assuntos sobre a Natalie Wood, e muitos ela nem citou na vida dela, mas em 1981 eu vou começar o caso agora falando sobre a morte trágica e que envolve muitas teorias. Nunca souberam realmente o que aconteceu nessa noite fatídica. Nenhuma pessoa foi indiciada por um crime, ninguém sabe de nada, somente teorias do que aconteceu. Após o Dia de Ação de Graças de 1981, Natalie e Robert Wagner começaram a planejar uma de suas frequentes viagens de barco para a Ilha Catalina, na costa da Califórnia. E de acordo com várias entrevistas do Natalie Wood, What Remains Behind, eles contam um pouco sobre essa história. A Natalie Wood convidou diversos amigos, atores, atrizes para essa viagem que ela ia fazer com o Robert. Por conta, o mar não estava propício, o clima não estava propício, mas a Natalie e o Robert decidiram que eles iam fazer esse passeio de barco. Eles iam pernoitar em algumas noites nessa Ilha Catalina, nos Estados Unidos. O único que aceitou participar junto dessa viagem foi o Christopher Walken, que coestrelou o filme Brainstorm junto com a Natalie Wood, que ela foi a última filmagem que ela fez antes da morte. Então, ela, o Robert e o Christopher decidiram ir juntos nesse iate, nessa embarcação, onde eles iam permanecer algumas noites. No dia 28 de novembro de 1981, Natalie Wood, Robert Wagner, Christopher Walken e o capitão chamado Devon desfrutaram de jantar cheio de champanhe no restaurante Doug's Harbor Reef, em Catalina, antes de embarcar novamente no iate para a noite. Don White, no gerente noturno dos restaurantes, disse mais tarde que estava preocupado que todos os 4 estivessem bêbados demais para voltar ao barco em segurança em seu bote após a refeição, e até chegou a pedir a Kurt Craig, da patrulha do porto na época, que certificasse do que o grupo voltou com segurança para o iate quando eles saíram do restaurante às 10h30 da noite. E em próprio relatório toxicológico após a morte da Natalie Wood, cita que ela tinha uma porcentagem de álcool de 0,14, o que é considerável para que ela estivesse bêbada na hora do acontecimento fatídico. Então, os exames toxicológicos provam que Natalie Wood estava embriagada. E de acordo com o documentário que existe na HBO, o Robert Wagner, ele é entrevistado no documentário e ele fala a versão dele de que ele teve uma discussão calorosa com o Christopher Walken. A Natalie Wood não estava presente na hora. Eles achavam que ela estava bem a bordo desse iate, mas que eles começaram a perceber que fazia tempo que eles não enxergavam a Natalie.
Então, os 3 presentes nesse iate, nessa embarcação, começaram a procurar ela e eles não conseguiram mais encontrá-la. No dia 29 de novembro de 1981, à 1h30 da manhã, foi feita uma chamada de navio para a terra e 2 horas depois, às 3h30, a guarda costeira foi finalmente chamada. Esta parte da linha do tempo tornou-se de particular interesse para os investigadores. Há muitas coisas que devem ser examinadas, mas principalmente a espera de 4 horas para chamar a guarda costeira, disse Marty Rulli, coautor do livro Goodbye Natalie. E por volta das 8 horas da manhã, mais ou menos 1,6 quilômetros de distância de onde estava o iate, encontraram o corpo da Natalie numa enseada chamada Blue Cavern Point. Era basicamente uma enseada onde encontraram o corpo da Natalie apenas às 8 horas da manhã, provavelmente porque o dia começou a amanhecer, ficou mais claro e ficou mais fácil de localizar o corpo dela. E após o encontro do corpo da Natalie, é bom a gente prestar atenção agora nas datas, porque essas datas elas são muito espaçadas. Não acontecem em dias nem semanas, acontecem em anos, essas mudanças nesse caso. Então é super importante a gente prestar atenção nas datas dessas informações. No dia 30 de novembro de 1981, o Dr. Joseph Choi, um médico legista de adjunto do Los Angeles Medical Examiner's Office, realizou uma autópsia em Natalie Wood, observando os níveis de álcool no sangue de Natalie e vários hematomas em seus braços, pernas e rostos, que se acredita serem consistentes com uma queda ao mar enquanto ela tentava embarcar no bote. O escritório considerou a morte um acidente, de acordo com o Huffington Post. Mas apenas em 1º de setembro de 1997, muitos anos depois, finalmente Christopher Walken resolve dar uma declaração sobre isso, fazer uma entrevista sobre isso. Essa entrevista ele concedeu para Playboy Magazine na época e foi praticamente a primeira vez que ele citou em uma entrevista a versão dele sobre o que tinha acontecido naquela noite. Na entrevista, Christopher disse: "Alguém lá viu a logística do barco à noite onde estávamos, que estava chovendo e saberia exatamente o que aconteceu. Você ouve sobre coisas que acontecem com as pessoas. Elas escorregam na banheira, caem da escada, pisam fora do meio-fio em Londres porque eles pensam que os carros vêm na outra direção. E essas pessoas acabam morrendo fatidicamente. Você sente que quer morrer fazendo esforço em alguma coisa e você não quer morrer de uma maneira desnecessária. O que aconteceu naquela noite só ela sabe, porque estava sozinha. Ela tinha ido para a cama antes de nós e seu quarto era nos fundos. Um bote estava batendo na lateral do barco e acho que ela saiu para movê-lo. Havia uma rampa de esqui que estava parcialmente na água. Era escorregadia. Eu mesmo tinha andado nela. Ela me disse que não sabia nadar. Na verdade, eles tiveram que cortar uma cena de natação de Brainstorm, o filme que eles protagonizaram juntos, justamente porque a Natalie não sabia nadar. Ela provavelmente estava meio adormecida e ela estava vestindo um casaco." Então Christopher citou essa versão dele nessa entrevista, onde basicamente ele acreditava que a Natalie Wood havia morrido de uma forma fatídica, que não fosse um acidente, mas algumas questões fazem com que esse caso envolva muitas outras problemáticas e que as pessoas acabam não percebendo. No dia 17 de novembro de 2011, 30 anos após sua morte, o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles reabriu sua investigação depois de receber informações adicionais de fontes não identificadas que entraram em contato com as autoridades. Só no dia 18 de novembro de 2011, através de um programa de televisão, que o capitão Davern cita e fala, explica, contextualiza que ele havia mentido suas declarações com a polícia na época do crime. Então, depois de alguns meses, jogado na mídia que essa pessoa que tinha ido através da polícia, onde eles reabriram o caso, era o capitão Davern, onde ele faz uma versão totalmente diferente do que ele havia falado na época do que aconteceu com a Natalie Wood. Davern disse que o fim de semana foi cheio de discussões e que a questão principal foi o flerte gritante entre Christopher Walken e Natalie Wood. A discussão começou no dia anterior, disse Davern. A tensão foi durante todo o fim de semana. Robert Wagner estava com ciúmes de Christopher Walken. O funcionário, então, o capitão, ele cita que não lembra se foi o Christopher ou o Robert que jogou uma garrafa de vinho na parede. Então, havia
Discussões calorosas, pelo que o Capitão Devon cita, e depois até Christopher Walken, ele justifica essas discussões acalorosas como parte do processo de filmagem, onde eles tinham que discutir sobre isso, mas que não era nada demais. Mas o Capitão Devon cita que eles tinham essas discussões calorosas que eram por conta do ciúme e nunca se soube realmente o que era verdade e o que não era verdade. Embora os relatórios inicialmente afirmassem que a luta acabou, Devon afirmou o contrário em 2011. Ele disse que todos continuaram bebendo quando voltaram a bordo e que Wagner estava furioso. Ele supostamente quebrou uma garrafa de vinho sobre uma mesa e gritou para Christopher Walken: "Você está tentando transar com a minha esposa?" Devon lembrou-se de Christopher se retirando para sua cabine neste momento. "E essa foi a última vez que o vi." Nesse momento, Devon cita que o Christopher então foi pro quarto ficar sozinho depois da discussão e a Natalie e o Robert foram pro quarto deles. Nesse momento, os dois, o casal começa a brigar através do que o Devon cita, que os dois tiveram muitas discussões por um bom tempo, até o ponto em que um silêncio aconteceu e depois o Devon só encontrou o Robert, onde ele citou para ele que a Natalie estava desaparecida. Então é o que o Devon cita depois de muitos anos, depois de ter trocado essa versão da original para o que ele acredita hoje, ou o que ele queria falar naquela época, mas não conseguiu. Enfim, o Devon que cita todas essas partes que antes não haviam sido consideradas. E o Devon continua falando que achava muito estranho porque sabia que a Natalie não gostava de água, ela tinha pavor, tinha medo, então ele achou muito estranho essa questão da Natalie estar lá fora no convés do barco. Então ele não acreditou na versão do Robert e também ele disse que o Robert não quis chamar ajuda porque ele não queria chamar a atenção das pessoas, mas tinham outros barcos, outras embarcações próximas. E tem uma testemunha que estava fazendo uma festa no barco dela e cita numa entrevista que ela fez com a polícia que ela ouviu um grito de socorro, de pedindo ajuda, mas que ela achou que fosse baboseira de alguma festa, de alguma pessoa brincando em alguma festa nos outros barcos, e ela acabou não pensando que poderia ser alguma coisa mais séria. Mas existe essa testemunha, foi investigado, mas também nunca aconteceu nada referente a isso, por conta que a testemunha não foi lá ver o que estava acontecendo, então não tinha como a polícia falar que realmente isso aconteceu. Isso, entre outras coisas, deixou a irmã de Natalie Wood, chamada Lana, confusa. Ela nunca teria saído do barco assim, sem roupa, apenas com uma camisola. No documentário que a filha Natasha faz sobre a mãe Natalie, a Natasha critica abertamente a tia Lana Wood, com quem rompeu após se desentenderem quanto à culpabilidade de Robert no acidente. Inclusive, a Lana lançou nos Estados Unidos uma biografia sobre a Natalie chamada Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood. O contexto é o oposto ao documentário da Natasha. Então, só pra vocês entenderem, a irmã da Natalie e a filha da Natalie não se dão bem. A tia e a sobrinha não se dão bem. Então, são duas pessoas que estão lutando pelo mesmo fim, mas de formas totalmente opostas. As duas lançaram documentários sobre a vida e morte da Natalie, mas com contextos totalmente diferentes. No dia 14 de janeiro de 2013, o Departamento de Xerife do Condado de Los Angeles mudou oficialmente a causa da morte de Natalie de um afogamento acidental por afogamento e outros fatores indeterminados. A mudança ocorreu depois que os investigadores determinaram que alguns dos hematomas encontrados no corpo de Natalie durante sua autópsia inicial podem ter sido sustentados antes de ela se afogar. No entanto, os legistas disseram que não podiam confirmar definitivamente quando exatamente as contusões foram infligidas. No dia 1º de fevereiro de 2018, pela primeira vez, o Robert Wagner foi considerado uma pessoa de interesse pela polícia. E essa questão da pessoa ser de interesse da polícia não quer dizer que ele é indiciado ou investigado, mas que a polícia tem um interesse para que o Robert permaneça sobre a ideia de que as investigações podem continuar e o Robert pode ser uma pessoa de interesse. Então, ele não é investigado, mas é uma pessoa de interesse, tem uma diferença nisso. Inclusive, no documentário de 2020, Natalie Wood, What Remains Behind, que foi a filha da Natalie que fez, a Natasha, que desenvolveu o projeto,
ela pergunta pro Robert, frente a frente, se ele tinha alguma coisa a ver com a morte da Natalie Wood. E ele nega as acusações, ele fala que é inocente. E a Natasha até... ela mostra uma empatia quando ele fala nisso, então dá pra ver muito bem que a Natasha, ela não culpa o Robert pela morte da Natalie Wood. No dia 29 de novembro de 2021, completam 40 anos da morte de Natalie Wood. As circunstâncias misteriosas do acidente no qual a atriz perdeu a vida até hoje não foram devidamente esclarecidas, e sem testemunhas, ou melhor, com o silêncio das 3 pessoas que estavam com a Natalie no barco na noite em que morreu, não há provas concretas no que realmente aconteceu. E mistério, sexo, bebida e estrelas do cinema geram sempre curiosidade. Portanto, a lenda de Natalie Wood é abastecida também por sua trágica despedida. E é assim que eu encerro esse vídeo de hoje sobre a Natalie Wood. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo de hoje, sobre a Natalie. Eu vou adorar saber. Deixem seu like, que é muito importante para mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Se inscrevam no canal, vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhadinha também. Uma ótima semana e até a nossa próxima quarta efêmera.